Queridos, eu quero falar nesta noite sobre os 5 erros das 5 virgens. Você já viu aqueles passatempos de achar os erros? Já viu? Aqueles passatempos onde você procura olhar para um desenho e para o outro e descobrir os erros. Pois bem, nós temos 10 virgens. Pense num grupo de 5 e em outro grupo de 5. E nós vamos olhar para o grupo das 5 que erraram e identificar nessa noite aonde foi que elas erraram, aonde está o erro. Foram 5 erros. O primeiro erro, diga comigo, o primeiro erro. Fale ao seu irmão, o primeiro. O primeiro erro, meu irmão, foi elas se encontrarem com o noivo sem azeite. O primeiro erro foi elas irem se encontrar com o noivo sem azeite. O segundo erro foi encontrar-se com o noivo com o azeite das outras. Elas queriam se encontrar com o noivo, mas com o azeite das outras. O terceiro erro delas foi comprar o azeite para encontrar-se com o noivo. Diga aí, o azeite não se compra. Pois é, o terceiro erro delas foi elas tentarem ir comprar o azeite para se encontrar com o noivo. O quarto erro destas 5 virgens foi deixar a sua posição para buscar o azeite. Elas já estavam diante da porta. A porta ia se abrir, mas elas deixaram a porta e foram atrás para procurar azeite. E o quinto e último erro destas mulheres foi pensar que teriam uma segunda chance. Pensar que teriam uma segunda oportunidade. Sabe, queridos, o primeiro erro delas então foi o quê? Encontrar-se com o noivo sem azeite. O azeite representa a presença do Espírito Santo e a unção de Deus em nossas vidas. Amém? Este é o símbolo máximo do azeite na palavra de Deus. Quando nós observamos no versículo 3, diz que as insensatas tomaram as lâmpadas. Elas levaram as lâmpadas, mas não levaram o quê? Não levaram azeite. Sabe o que elas fizeram, irmãos? Elas levaram a lamparina, tudo direitinho, mas lá dentro não tinha nada. Sabe que nós vivemos num mundo de aparência, onde as pessoas aparentam uma coisa e quando você chega perto, você descobre que elas não têm conteúdo. Estas 5 virgens, elas erraram porque elas pensavam que para se encontrar com o noivo, era só pegar uma lamparina e ir em direção a ele. Sabe, queridos, a vida espiritual do crente, ela não é fundamentada na aparência. Quantas pessoas sapateiam, caem para trás, falam em línguas, gritam, mas continuam sendo maus pais, maus crentes, maus colegas de trabalho, nada mudou em suas vidas, são guiados pela mentira, são guiados pela aparência. E aqueles que ainda quando vai cair para trás, olha primeiro para saber se alguém está lá para segurar. Ou então aqueles que quando caem na presença do Senhor, aquelas aliás, a saia de repente está um pouco curta, ela ainda cai ajeitando a saia. Sabe, irmãos, não adianta a aparência, você tem que ter conteúdo. Estas 5 virgens, elas pensaram que só levando a lâmpada era o adereço, né? A lâmpada sozinha, ela não ia funcionar. É como você ter um carro sem gasolina. Você tem o objeto, mas ele não tem uso. Sabe, queridos, o erro delas foi pensar que podiam ir ao encontro do noivo só com a lamparina, sem o azeite. E eu pergunto nessa noite, você tem o azeite de Deus na sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Como está o seu interior? Será que você espera encontrar-se com Deus apenas com a lamparina? A lamparina é apenas um instrumento, querido. Ela precisa do azeite. E o erro daquelas mulheres
foi tentar encontrar o noivo sem o azeite. O segundo erro, fale aí comigo, o segundo erro. Segundo. Qual foi o segundo? Alguém se lembra? Tentar encontrar-se com o noivo usando o azeite das outras. O versículo de número 8 diz que as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, você que está aqui nessa noite, precisa colocar uma coisa na sua mente e no seu coração, porque isso tem que estar lá dentro. Diante de Deus, não adianta o esforço dos outros, é você e Deus. Não tem intermediários. Acabou. Ficou lá atrás na história. Ficou há 2000 anos atrás. Não há mais intermediários. Não adianta você apenas se acercar. É bom, temos pessoas espiritualmente fortes para estarem ao nosso lado e nos ajudarem em oração. Mas a nossa vida, ela não é resultado apenas de oração. A nossa vida é resultado de decisão, de atitudes que nós tomamos no dia a dia, no hoje. Por mais bênção que alguém tenha, por mais espiritual que alguém seja, você não pode ser tentado a achar que vai chegar no céu pela intercessão ou oração de alguém. O segundo erro destas virgens, 5, foi elas pensarem que podiam chegar diante do noivo com o azeite emprestado. Mas o azeite não se empresta. O azeite, além disso, ele não se vende. Diga ao seu irmão: não se empresta e não se vende. Não se empresta e não se vende. Esse é o terceiro erro daquelas mulheres. O versículo de número 9 diz que as prudentes até responderam para elas: olhe, vá atrás, ide comprai esse azeite. Mas, queridos, elas não poderiam ir, porque esse azeite aqui, ele não pode ser comprado. Você sabia que há pessoas que elas pensam que Deus vai levá-las para o céu por tudo de bom que elas fizeram na vida? Você sabia que há pessoas que pensam que vão herdar a salvação porque são crentes fiéis na igreja? Quando eu falo fiel, é no sentido de estar presente e servindo a Deus. Há pessoas que pensam que vão chegar no céu, ou que Deus passará a mão na cabeça de seus pecados, apenas porque eles nunca fizeram mal a ninguém, como a história daquele que chega e fala: pastor, eu até sou boa pessoa, eu não quero mal ao próximo, sou fiel à minha esposa, eu não minto para ninguém, falo a verdade, eu não tomo posse daquilo que é meu. Meu irmão, e isso é realidade. Há muita gente sem Deus que vai para o inferno fazendo bem nessa terra, porque a salvação, ela não é resultado das nossas atitudes e obras humanas, mas a salvação vem do Senhor, vem de uma experiência pessoal com o Cristo, onde diz a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, versículo 10 em diante, que somos filhos de Deus, não pela vontade humana, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Que em Efésios capítulo 2 diz que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso, não confie na sua religiosidade. Diga ao seu irmão: não confie na sua religiosidade. Não pense você que a unção de Deus vai ser adquirida no meio de uma campanha, num propósito de oração, ou que você vai adquirir por meio do seu dízimo ou oferta. Essa unção vem do Espírito Santo de Deus, que o Pai dará àqueles que buscarem, àqueles que valorizarem, aqueles que atentadamente estiverem olhando para o Senhor em busca disso, deixando para trás as coisas deste mundo e olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso da unção do Teu Espírito Santo. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que você não precisa ser fiel a Deus na igreja, que você não precisa ser fiel a Deus no seu trabalho, que não estou dizendo que você não tem que ofertar e dar o seu dízimo ao Senhor. Eu só estou dizendo que a unção, o azeite, não pode ser comprado. Esse foi o terceiro erro daquelas mulheres. O quarto erro, vocês se lembram dele ainda? Qual é o quarto?
Qual é o quarto erro? Deixar a sua posição, deixar o lugar em que está, para ir atrás, buscar azeite. Atrás, andar para trás. Sabe, queridos, e aqui é um fato que você e eu precisamos analisar. Ainda um dia desse eu conversava com um jovem, ele falava: pastor, eu vou precisar da minha carta de transferência. Eu estou indo, vou para um outro ministério. Eu falava: por quê? Pastor, eu estou atrás de fogo, estou atrás de unção. Eu falava com ele: mas meu irmão, você aceitou Jesus aonde? Aqui. E eu sabia. O que aconteceu no início? Você foi liberto das drogas aonde? Aqui. Aonde Deus restaurou a sua vida? Aqui. Aonde Deus te abençoou no seu trabalho, onde você está hoje? Você não tinha nada disso, mas hoje você tem. Aonde? Aqui, pastor. Então você vai deixar aqui agora para ir aonde, meu irmão? Buscar uma experiência? Uma vasilha? Você não pode deixar a posição que Deus te colocou. Sabe, queridos, não podemos voltar atrás e ficar andando em círculos neste mundo. O tempo passa. E um grande ensinamento que nós vemos nesse texto bíblico é que o tempo passa. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que ele há de vir. O tempo passa. Estas virgens, elas pensaram que indo atrás, largando a posição em que elas estavam ali, deixando aquele momento em que elas tinham que prosseguir, elas pensavam que ia dar tempo, mas não há tempo para voltar atrás, não há tempo para tentar outra coisa. O momento é agora, e a hora é já. E o quinto e último erro delas foi pensar que Deus iria lhes dar uma segunda chance. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite que a segunda chance é agora. A segunda chance não será amanhã. Não há chance para o crente depois de amanhã. A chance é agora, a chance é hoje, o momento é já. Há pessoas que elas adiam as decisões da sua vida e elas planejam, elas dizem: sim, eu estou errado, mas Deus vai me dar mais uma chance. Deus vai me dar a segunda chance. Talvez no dia de amanhã, talvez na semana que vem. Eu estou pensando em no mês que vem usar a segunda chance. Só que eu quero dizer a você uma coisa nessa noite. Nesse caso, não há segunda chance. A chance é uma só. Sabe, queridos, quando elas retornaram, diz a palavra do Senhor no versículo número 11, elas vieram e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que a porta já não ia se abrir mais. Sabe, irmãos, nós muitas vezes somos levados pela circunstância das oportunidades. Nós achamos que porque já vivemos 30 anos, 40 anos, porque já vivemos 60 anos, porque já vivemos 70 anos, vamos viver mais um dia. Eu não vou perguntar quantos têm planos para amanhã, nem para esta semana, nem para o mês que está chegando. Mas eu tenho certeza que na cabeça de todos nós aqui, passam compromissos a fazer no dia de amanhã, depois de amanhã, durante este mês ainda, e até o mês que vem, ainda este ano. Fazemos planos. Você faz projetos. Você acha que vai estar. Você pode até chegar diante de um banco, contrair um empréstimo e o banco acreditar que você vai pagar. Mas nesse caso aqui, querido, não há nada que você possa colocar diante de Deus para ser fiador. Você precisa ter a sua experiência hoje com Deus. Não pense que haverá segunda chance. A segunda chance, diga aí a pessoa ao seu lado, a segunda chance é agora.